Bem, estamos falando sobre como aumentar a nossa intimidade com Jesus, como sendo uma estratégia espiritual para trazer cura, para trazer uma alma melhor tratada, um desenvolvimento espiritual maior. Então, hoje nós vamos falar sobre receber a visita de Deus. Ok? Já falamos sobre visitar a Deus, hoje vamos falar de receber a visita de Deus. Também uma hipótese que aumenta a intimidade no relacionamento, porque quando nós permitimos que alguém nos visite, logicamente nós estamos dizendo que queremos estreitar o relacionamento com essa pessoa. Eu me lembro de uma ocasião, há um bom tempo atrás, eu trabalhava numa grande empresa e o empresário industrial, dono dessa empresa, ele aceitou um convite meu para ir jantar na minha casa. E a gente às vezes não imagina, a gente não dimensiona aquilo que vai acontecer, né? Ele foi me visitar, foi em 2 carros, um carro ele, a esposa e mais um segurança, e no carro de trás mais outros 3 seguranças. Então ele andava habitualmente com 4 seguranças. Quando ele chegou no prédio que eu morava, os seguranças entraram na frente, fizeram uma investigação para ver se tinha alguém, para ver se tinha riscos no edifício. O porteiro ficou todo assustado, não sabia nem o que fazer. Interfonou dizendo, eu falei, não, eu estou para receber uma visita mesmo e tal. Aquele alvoroço todo na entrada do prédio, e até que num momento ele subiu com a esposa, bateu a porta, um segurança olhou, perguntou se estava tudo bem, se podia deixá-lo ali. Eu falei que sim, estávamos só nós em casa, e aí então ele entrou e ficou em casa ali. Sentamos no sofá para conversar um pouquinho, e assim foi essa visitação desse industrial. Logicamente, minha esposa fez um prato delicioso, já tinha investigado se ele comia, e a esposa também, aquele tipo de prato. Oferecemos o que a gente tinha de melhor. É uma forma de receber bem uma pessoa importante. E foi um alvoroço. Depois as pessoas queriam saber quem é que tinha me visitado, né? Porque os seguranças não falavam, eles não abrem a identidade da pessoa que eles fazem segurança, né? Então, eu lembro dessa passagem como sendo um excelente exemplo de receber uma visita importante. Então eu quero ressaltar alguns pontos que estão na palavra para você ter noção da importância de receber uma visita. O primeiro ponto que eu quero destacar é: faça um convite. Lá no Salmo 106, verso 4, o salmista faz um convite ao Senhor e ele diz assim: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo, visita-me com a tua salvação. Quem convida para receber uma visita está demonstrando amor, carinho, confiança, intimidade. Então veja, o salmista, ele reconhece a importância de ser visitado pelo Senhor. Uma visita importante, uma visita ilustre, uma visita que você tem que receber da melhor forma possível. Mas qual é o primeiro passo? Convidar. O convite é sempre o primeiro passo. Então, não distraia, não fique perdido. Faça o convite. Você quer ter intimidade com Deus, com Jesus? Convide-o para entrar na sua casa. Sua casa está preparada para receber o Senhor? Tem ainda heranças de coisas antigas que não tem mais espaço na sua vida para você poder receber a Deus? Você está efetivamente preparado? E aí o convite vai ser sempre muito bem-vindo pelo nosso Deus.
Eu me lembro que uma vez fui convidado por uma moça que fazia parte do nosso grupo, nós nos reuníamos para falar das coisas do Senhor. Ela ligou para mim e falou: pastor, tá uma bagunça aqui na minha casa. Meu irmão brigou com meu pai e tá um clima terrível. O senhor poderia vir aqui na minha casa? E eu prontamente aceitei. Inclusive meus filhos eram pequenos, eu tenho um casal de gêmeos, eles tinham o quê? 1, 2 anos de idade. Fui com eles e com minha esposa, né, todos juntos à noite. E cheguei lá, ouvi o pai falando, depois o filho falando, a menina também falou. Foi mais de 1h30 só para ouvir o que eles tinham para dizer. E eu perguntava para mim: Senhor, será que eu não vou falar hoje? Eu estou só ouvindo aqui, né? E quando chegou na hora de eu falar, com aquela sabedoria do nosso Deus, minha esposa já me apertava, dizendo as crianças estavam chorando, precisavam dormir e tudo mais. Eu simplesmente dei um versículo para o pai e um versículo para o filho. E encerrei ali rapidamente, não falei mais do que 5 minutos. Mas você sabe, 5 minutos na mão do Senhor é muito tempo. É tempo suficiente para Ele falar e tocar no coração, tanto do pai como do filho. Então, naquele dia, nós fomos o Senhor visitando aquela casa. Nós fomos usados por Deus para visitar aquela casa e falar com aquele pai e aquele filho. O que houve? Houve o convite. Alguém convidou, senão como eu saberia que era necessário uma visitação, não é verdade? Um segundo ponto que eu vejo na Bíblia é: ofereça o seu melhor. Abraão estava lá na sua tenda com Sara, sua esposa, em Gênesis 18, e de repente 3 homens surgem do lado dele. Quem são esses 3 homens? Algumas pessoas questionam. Para mim, é claro, é Jesus e mais 2 anjos. Por que Jesus? Jesus é o Deus que tem imagem. Já naquela época ele já tinha imagem, porque em Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito da criação. Então ele já tinha a imagem, com mais outros 2 anjos. E o que Abraão fez? Recebeu muito bem aqueles 3 visitantes, recebeu oferecendo, lavando-lhes os pés, oferecendo um lugar aprazível para que eles sentassem, e também ofereceu um banquete. Sara fez um banquete, fez pães, matou um novilho. Foi uma recepção digna do Senhor Jesus. Então, querido, quando você sente aquela visitação do Senhor, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Eu, às vezes, estou assim fazendo alguma coisa e eu sinto que o Senhor quer falar comigo, eu sinto que Ele quer me visitar. O que eu faço? Procuro me recolher e aí recebo da melhor forma possível. Hoje não adianta eu fazer um banquete, Ele não vai comer aquilo que eu preparar, mas eu recebo Ele com o coração aberto, com alegria, com felicidade de poder ter intimidade com o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso. Então, querido, você quer ser íntimo de Jesus, você quer ser curado, você quer ser abençoado, você quer ser uma pessoa melhor, virtuosa, receba bem o nosso Deus. Honre-o com tudo aquilo que você possui, com todas as suas fazendas, como diz a Bíblia, com o seu, mas principalmente com o seu coração. É aquilo que Ele mais deseja, é que você abra o seu coração para que vocês tenham um relacionamento muito lindo e abençoado. Quero também ressaltar um outro ponto. Só lembrando também, eu tive uma experiência negativa com a relação a como receber a pessoa. Eu e minha esposa fomos visitar uma tia dela e quando chegamos lá, ela ofereceu um arroz doce. Eu aceitei, como eu gosto muito de doce, aceitei aquele arroz doce. Quando comecei a comer, ele estava horrível. Minha esposa disse que acho que ela pegou o arroz salgado da refeição e tentou fazer o arroz doce. Eu sei que ele ficou horrível e eu mal conseguia comer. Adivinha, nunca mais voltei na casa daquela tia, da minha esposa. Não por nada, mas
espontaneamente, automaticamente, aquilo parece que bloqueia o nosso coração. A gente se sente como sendo inoportuno, né? Uma visita que não é querida. Então, quando você receber alguém, quando você receber o nosso Deus, faça o seu melhor. Um outro ponto é, esteja pronto a qualquer instante. Você percebe isso lendo o Velho Testamento. Hoje em dia as pessoas não visitam as outras sem um convite, sem avisar, mas naquela época não era assim. A pessoa viajava, andava a pé muitas vezes, viajava, levava muito tempo e não sabia quando ia chegar. Também não tinha celular para avisar, olha, estou chegando, né, chego tal hora. E às vezes a visita era inesperada, alguém que estava no caminho tinha alguma urgência, algum problema e então ia na casa do amigo e pedia socorro. Isso acontecia. Então é sempre bom que a gente esteja preparado. Estar preparado é sempre muito bom, é sempre adequado para quem pode receber uma visita a qualquer hora, como é o caso do nosso Deus. Abraão recebeu a Jesus, como eu falei aí no verso 18, ele pegou aquilo que ele tinha em casa, estava preparado. Ele recebeu muito bem também, ele, assim como Maria também recebeu a visitação, né, do anjo Gabriel, prontamente, recebendo então no seu ventre o nosso Salvador. É importante a gente estar preparado, né? Homem de Deus é como soldado, preparado para qualquer momento ele ter que entrar em batalha espiritual. Também lembro aqui aquela parábola do amigo inoportuno. Veja, ele não estava bem preparado. Diz que o amigo dele apareceu no meio da noite, ele teve uma urgência, bateu na porta do seu amigo e esse repassou o problema para o vizinho. Foi lá no vizinho e falou assim: olha, vizinho, me empresta uns pães aí que chegou um amigo meu, uma urgência, eu não tinha nada. Ou seja, ainda que a pessoa não tenha, ela sempre tem alguém para recorrer para que ela possa receber bem a sua visita, para que ela esteja preparada. Então, esse espírito de coração aberto vai ser sempre positivo para aumentar a intimidade com o nosso Deus. Um outro ponto que a gente quer ressaltar é que o nosso Senhor Jesus, ele também visita por outros motivos. Ele visita para dar uma incumbência para alguém, encarregar alguém de uma grande missão. Então esse é o exemplo, por exemplo, de Gideão. Lá em Juízes 6, Gideão estava ali mexendo com alimento, né? com grãos, e aí de repente chega o anjo do Senhor e o saúda. E aí então ele tem uma reação, ai Senhor, né? Uma reação meio assim de tristeza pela situação que o povo estava. Mas o anjo do Senhor, que é Jesus novamente, diz para ele que ele é um homem valente, um homem corajoso, um homem de valor, e inicia ali um diálogo e, por fim, Jesus diz para ele que é ele que vai libertar o povo de Israel. E incumbe Gideão de uma grande missão. Então, às vezes, nós vamos receber uma visita do Senhor, querido, para que Ele nos incumba de uma missão. Tem algo que eu quero que você faça. E Ele vai lá, Ele vai aí na sua casa, Ele vai falar com você, Ele te busca, Ele vai atrás, porque Ele quer que você cumpra uma missão. Gideão ouviu e recebeu aquela incumbência. Ele disse sim ao nosso Deus. Em Lucas 19:44, Jesus ele cita um exemplo. Não, eu quero dizer, em Juízes 8, 22 e 23, nós percebemos, eu intuo por que o Senhor escolheu Gideão e não outra pessoa. Por que Gideão foi escolhido? Acho que é importante nós entendermos isso. Porque ele, em Juízes 8, 22, ele é convidado pelos homens de Israel para que ele se torne rei.
para que ele reine também assim os filhos dos filhos dele. Ou seja, o início de um império. E ele recusa no 23, dizendo: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará. Ele estava sensível que o nosso Deus é que deveria reinar, assim como foi até o profeta Samuel. Era Deus que reinava, somente havia um homem de Deus ali para representá-lo. Gideão demonstrou ser um homem espiritual, assim como Maria quando recebeu a incumbência de gerar Jesus. Porque aquelas pessoas que não são tão espirituais vão ter dificuldade. Como que Deus vai reinar? Ninguém está vendo ele, né? E aí sempre vai justificar no seu coração que ela reine e que Deus seja somente um assistente. Então, não queira Jesus como um assistente na sua vida. Ele reina e deve reinar. Quando você tem isso no seu coração, o Senhor te visitará, te buscará para cumprir missões a favor dele. E por último, eu quero falar que a visitação tem um tempo. Muitas vezes, Deus pode nos visitar a qualquer momento, mas tem coisas importantes que Ele já definiu um tempo para a visitação. O nascimento de Jesus foi assim, a morte de Jesus foi assim, também temos o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus, são eventos que vão acontecer naquele tempo determinado. Jesus, quando fala dos tempos, ele diz que nós temos que discernir as épocas e os tempos, né? Ele confronta os fariseus dizendo que eles olhavam para o céu e sabiam se ia chover, como é que o clima ia ficar, mas não discerniam que era Jesus, o Messias, que estava chegando depois de 400 anos sem nenhuma profecia, nenhum milagre, nenhuma manifestação poderosa do nosso Deus. Eles estavam vendo aquelas manifestações de Jesus e não discerniam que era Ele o Messias. Então veja, os tempos de Deus são para ser discernidos, eles são importantes. E é nesse momento que a gente tem que estar atento para os tempos de Deus. Você quer ser íntimo do Senhor, você quer receber bem o Senhor, pronto para o momento, para o tempo dele, esteja com o seu coração aberto, discernindo os tempos e as épocas. Lá em Lucas 19:44, na parábola, aqui não é a parábola, aqui quando Jesus está em Jerusalém e então ele lamenta que Jerusalém vai ser destruída porque não soube discernir o tempo da visitação do nosso Deus. É dito assim: e te derrubarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Que pena, Jerusalém não conheceu o tempo da visitação do Messias, não estava preparada, não discerniu os tempos, não abriu o coração, não o convidou, porque se tivesse convidado estaria atenta, preparada. Então, querido, veja a punição de Jerusalém, foi destruída no ano 70 depois de Cristo e somente voltou a ser dos judeus em 1967, muito tempo depois, praticamente 1900 anos depois. E tudo isso porque não discerniu o tempo da visitação. Então eu quero dizer para você, para a gente caminhar já para o nosso final, esteja sempre preparado, receba bem a visitação do Senhor na sua casa e assim você vai crescer na intimidade com o nosso Deus. Você vai ter um relacionamento mais íntimo, mais comprometido com o nosso Deus, o que só pode trazer benefícios. Tudo isso eu te digo para que você tenha muita paz.